Flamengo? Como começou? Então, anos 80, minha adolescência, já sou bem antigo. Você é de 69? Sou de 69. Tenho anos 80. 53. E naquele mundo em que nós vivíamos, não existia internet, não existia rede social, não existia celular sequer. Peguei um pouquinho dessa época. E então o que é que acontecia? A informação chegava sempre muito mais lenta. É estranho, hoje é estranho contar isto para qualquer criança, mas era assim. E o futebol internacional chegava muito pouco a Portugal. Aliás, nem sequer o campeonato português tinha a transmissão de todos os jogos e de todos os jogos em direto, muito menos. E eu recordo-me que passava um pouco do torneio das 5 nações do rugby. Era assim o acontecimento internacional que era uma coisa extraordinária. A Copa do Mundo, sim, também, não todos os jogos. Portugal não ia à Copa do Mundo, foi em 66 e só voltou a ir nos anos 80 também. E então o nosso time era o Brasil, o time dos portugueses era o Brasil, era a nossa seleção. Por via disso, por via da Copa de 82 e depois, nos anos anteriores, por causa do Flamengo, havia uma revista francesa chamada 11 Mundial, que ainda existe, penso eu, acho que ainda existe, que era das poucas revistas de futebol que existia no mercado. E era uma revista que tinha fotos muito bonitas, muito bem tiradas, era uma revista bonita de se ver. E trouxe toda aquela sequência de Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Mundo de 82. Então o que é que eu fazia? Eu recortava as fotos e forrava os meus caderninhos de escola com as fotos. E então tinha ali o Zico, o Júnior, o Adílio, estava tudo ali. E eu nem sabia bem porque é que eu fazia. Zico, obviamente, aquele cabelo que voa, eu queria ter o cabelo igual ao dele, queria jogar como ele, mas tudo aquilo me fazia... Era assim uma espécie de mistério que eu não sabia explicar. Eu acho que aqui no livro o texto do Javan explica um pouco disso, que é, e acho que pode ter sido isso que bateu na minha cabeça, que é esta conjugação de cores, o rubro e o negro, que tem a ver com energia e religiões africanas. A sensibilidade do Djavan é algo tão fantástico, não é só ele mesmo. Genial, mesmo. É isso mesmo. E isso faz todo o sentido, porque a gente bate o olho numa camisa do Flamengo e aquilo tem uma espécie de um magnetismo que nos prende ali. Os vascaínos vão estar a perguntar porque é que não faz sentido para eles, mas é verdade, é uma energia, como você diz, uma energia muito forte e ao mesmo tempo um magnetismo, e acho que foi isso que me fez ficar, acompanhar, depois mais tarde, quando os jogos eram televisionados, assistir, e foi assim que eu me juntei ao Flamengo. E depois, muito mais tarde, através dos livros que eu já escrevia em Portugal, eu meti na cabeça que havia de conhecer o Zico, que era o meu ídolo de infância. Então o que é que eu fiz? Eu escrevi um livro só para conhecer o Zico, que foi a Bíblia do Flamengo. Porquê? Porque eu iria pedir o prefácio do livro ao Zico. E a minha estratégia estava toda já programada. Tudo traçado. E eu cheguei lá. Porque depois pedi ajuda ao Valdo, que vocês conhecem, obviamente. Jogou no Cruzeiro, jogou na Europa, no PSG, no Benfica. E casou com uma portuguesa e vive em Portugal, ainda até hoje. Eu era amigo do Valdo, sabia que ele vinha ao Rio, a trabalho, já não me lembro porquê, e então pedi-lhe, disse, olha, eu sei que tu conheces o Zico, eles foram companheiros de quarto na Copa de 86, partilhavam o mesmo quarto, e eu disse, olha,
eu tenho aqui um livro, ainda não um livro físico, mas ainda só o print. Claro. Vou colocar no envelope e vou pedir que tu entregues ao Zico no Ninho do Urubu. Na altura o Zico era o diretor do futebol na presidência da Patrícia. Patrícia. E o Valdo veio ao Brasil, foi ao Ninho do Urubu e o Zico não estava. Ele deixou o envelope, passado uns dias voltou para Portugal e andou a levar comigo um mês a perguntar. Não, ele já respondeu. Já nem me atendia ao telefone, o Valdo, já não me podia ouvir. E eu perdi a esperança completamente. Até que um dia estou no aniversário da minha filha, tenho 3 filhos, a menina do meio, estou no aniversário, toco ao meu celular um número do Brasil. E eu não conheço, podia ser o Afonso, por exemplo, mas não conhecia o número, não tinha o registro do nome, atendi e do outro lado fala Zico. E eu, Zico, só conheço um. Eu assim, mas não é Trote? E ele, não, você deixou um envelope ao Valdo, ele deixou aqui no Ninho do Urubu, eu já li, já li, estava aqui o seu contacto e é para lhe dizer que só preciso saber quantos caracteres tem o texto, qual é o tamanho, qual é o prazo que eu vou fazer. Se eu já gostava do Zico, se eu já admirava o Zico enquanto jogador, enquanto até daquilo que ia lendo enquanto pessoa com um exemplo, né? um exemplo, eu fiquei muito mais fã dele, porque alguém com o estatuto dele, alguém com a grandeza dele, que se dá ao trabalho de ligar para Portugal, para uma pessoa que ele não conhece, nunca ouviu falar, não sabe nada dessa pessoa, e de repente liga para dizer que vai fazer o prefácio de um livro, isto acho que não estou a ver muitos jogadores, não é muitas estrelas do futebol, é muitos jogadores de futebol a fazerem isto. E pronto. Conheci o meu ídolo através da Bíblia do Flamengo, porque depois vim ao Rio lançar o livro e eu, obviamente, fui convidado para o lançamento e aí finalmente pude dar-lhe um abraço e foi muito bom. Que é um livro extraordinário também. Com certeza. Eu fiquei até na dúvida agora, como é que foi a continuação dessa festa de aniversário da sua filha, né? Porque eu imagino que você também tenha ido para trás do bolo cantar parabéns, porque você tinha muito que comemorar também. Além de mais um ano de vida da sua filha, ter recebido um telefonema desse, imagino o quanto você deve ter ficado feliz. Para nós aqui, o Zico, há muito tempo, com certeza, nós sabemos que ele é capaz desse tipo de atitude. Não é um fato isolado. Ele faz isso com diversos torcedores que conseguem um contato dele. Manda uma mensagem de aniversário para mim, ele vai lá e grava, ele faz muitas vezes isso. Mas é muito legal e com certeza a gente entende. Com uma simplicidade, né? Ele faz muita questão que a pessoa se sinta à vontade. Exatamente. Então, eu imagino como é que você se sentiu. Estou tentando imaginar, na verdade. Sim, foi um momento único e foi a oportunidade que eu tive de conhecer uma pessoa extraordinária, que a partir daí só me tratou bem e só me deu alegrias, porque depois o contacto manteve-se, não terminou ali, e eu depois mais tarde desafiei-o a escrever um livro sobre ele, que escrevi, que também está editado aqui no Brasil, que é Uma Vez Zico, Sempre Zico, e nós fizemos o lançamento do livro no Sindicato de Jogadores do Rio de Janeiro, com, 300 pessoas. Ele ficou até à meia-noite a assinar livros, 300, 400 pessoas, foi uma loucura. Ele não foi embora enquanto não assinou o último livro, incrível, já desconfortável, já meio inquieto, mas não foi embora. E nesse dia, quando ele chegou ao lançamento, trazia nas mãos uma camisa. E assim meio enrolado, eu notei que não era do Flamengo, era uma camisa amarela, e ele chegou
entregou e disse, é para si. E eu abri e há fotos disso, não é, neste caso não é trote, e era a camisa da seleção brasileira de 82, do jogo contra a União Soviética. Se não me engano foi 2-1 para a seleção brasileira. Sim, né? E ele entregou-me a camisa e disse, é para si, e eu disse, mas obrigado. Eu fiquei convencido que era uma réplica, não era verdadeira. Sim. Pensei, sinceramente, olhei e eu disse assim, é igualzinha à original. Ele disse, não, eu usei, esta camisa eu usei. Eu disse, não pode ser. Você não vai dar uma camisa, há de ter centenas de pessoas mais importantes do que eu a quem dar a camisa. Ele disse, não, eu sei o que estou fazendo. Não... E deu uma camisa que eu tenho lá, emoldurada, a ouro, até hoje. Chegou a vestir a camisa alguma vez ou já foi para moldura direto? Nunca. Moldura direto. Com vidro à prova de bala e tudo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.